que delícia estar aqui em Mais Arquitetura Podcast com vocês. Eu sou Cláudia Mondelo e hoje vamos estar aqui com mais uma convidada com conversas assim deliciosas. Aquela conversa que a gente sempre sai com inspirações boas, né? Sai sempre com uma... Sabe aquela sensação gostosa de que aprendeu alguma coisa, que abriu uma janelinha na nossa mente, porque é impressionante. Não tem uma pessoa que passe por essa mesa aqui, né? Entre arquitetos, designers, construtores, enfim, não tem uma pessoa que não deixa um legado aqui, sabe? Nessa mesa, que não divide com a gente histórias tão bacana. E eu tenho certeza, assim, que como mexe comigo, mexe com vocês também. Olha, se você tá por aí, não deixe de jeito nenhum de nos seguir, tá? No Instagram, a gente tem sempre novidades por aí, cortes das melhores falas, uma delícia. Se você tá no YouTube, também se inscreva no canal. Toda sexta-feira, às 19 horas, temos episódios novinhos. Fora os episódios que nós temos aí já. Quantos estamos, produção? 70, mais ou menos? É isso. Mais ou menos 70 episódios. Então, vocês só imaginam quantas histórias já passaram por aqui, né? Eu já escutei de tudo, já me emocionei, já dei boas risadas, já aprendi coisas assim que eu nem fazia ideia. Então, é isso que a gente quer passar para vocês. Se vocês gostam do mundo da arquitetura, trabalha direto ou indiretamente... Aqui é o podcast onde você vai conhecer profissionais de várias áreas dentro dessa profissão. Você vai saber das inspirações, vai conhecer eles além dos projetos. Não posso esquecer, lógico, de agradecer aos patrocinadores Breton Santos, que é o nosso cenário maravilhoso, e Kitchen Santos, que logo estaremos lá cozinhando. Cada um que passa por aqui, eu já venho perguntando se cozinha, se faz um drink, alguma coisa, porque eu tô já fazendo uma listinha das pessoas que vão para lá, né? E eu não vejo a hora, porque a loja tá lindíssima e todos vocês estão convidadíssimos para vir aqui. Hoje eu vou receber Kate Wada, que está aqui do meu lado. É um prazer. Prazer, Cláudia. Que delícia você convite. Aqui. Muito bom. Tenho certeza que a gente vai papear bastante. Você vai contar muita coisa gostosa aqui, não é? Sim, sim. É isso aí. Para quem não conhece, a Kate é arquiteta, ariana, fundadora do escritório que leva seu nome em Santos. Uma profissional movida por propósito, emoção e estética, que acredita no poder dos espaços em transformar vidas. Isso é bom, né? Isso é muito Quando bom. a gente tem esse propósito, é bom demais, né? É determinada, apaixonada pelo que faz e está sempre em busca de novos desafios. Kate traz a sensibilidade de quem observa o mundo viajando, cria com verdade e empreende com coragem. Gosto disso, né? Mulher, quando fala assim, mulher que é corajosa, isso já me deixa vibrante, sabe? Vibrante, já admiro, porque a gente fala, né? Fala muito da mulher hoje em dia, né? No empoderamento, que é uma palavra que eu não gosto muito, mas é muito usada e ali dentro tem muitas coisas. A mulher que toma a frente de tantas coisas, que tem coragem de fazer tantas coisas, né? Arregaça a manga, mas ainda assim... Existem tantos preconceitos, né? Muito nessa profissão ainda. Que lida ali com muitos homens, Sim. né? Da mão de obra, exatamente. Dos fornecedores. Então, exatamente. É muito bacana saber disso. Sempre quando, né, ainda mais na época que eu estagiei, eu era tão novinha, eu comecei a faculdade com 17 anos, né? Olha! Então, eu não tinha... Meu pai teve que assinar minha matrícula. Ai, que vergonha, né? Então, entrar nesse meio é um pouco difícil, né? Mesmo você estagiando, o profissional trabalha ali com 20 anos de profissão. Então, ele não quer, às vezes, te ouvir, mesmo você ali orientando questão de projeto. Mas isso tudo foi superado. Hoje, eu isso e pronto, né? Claro que eu entendo ali o lado profissional, você não dá, você tem uma estrutura passando. Mas, agora a gente, né, com a experiência, eu consigo me impor um pouco mais aí. Quanto tempo você tem de carreira? Porque você ainda é muito novinha. Sim. Eu tenho 30 anos, né? Eu trabalhei desde o meu segundo ano da faculdade, né? Fazendo estágio e depois eu abri meu próprio escritório. Então, contando com o tempo aí de estágio, eu tô uns 8 anos. Mas de formada eu tenho
5, 6. E a arquitetura foi sempre a sua opção? Não existia outra coisa? Eu quero fazer isso. Tinha, sim. Eu tinha. Eu queria fazer civil. Eu queria fazer e construir, na verdade. Tá. Graças a Deus, hoje eu faço isso com arquitetura, né? Então, eu fui ali vendo o meio, estudando, né? Porque até então eu não tinha nenhuma referência de arquiteto próximo, né? Na família, nada. Então, eu tive que estudar e eu falei, não, eu quero arquitetura. Né? Olha, Meu pai me influenciou um pouquinho, mas eu falei, eu quero arquitetura. Então, hoje eu construo do zero. Eu pego o terreno vazio, graças a Deus. E eu faço toda a parte de design de exteriores também. Muito bom isso. E o que define o estilo Kate Wada? O que define... Eu tenho, né, meus projetos são um pouco mais clean, mas o que mais me pega é muita questão da sustentabilidade emocional que eu falo com meus clientes. Não adianta eu chegar no cliente e falar, olha, qual o seu estilo? Às vezes o cliente não sabe o que é um minimalista, qual é o estilo dele. Então, eu gosto de estar ali, ir na casa deles, ver o dia a dia deles, para eu poder colocar isso num projeto, né? Então, ver o hobby, onde ele gosta de tomar um café, para eu poder introduzir isso na casa nova dele, Bacana. né? Então, eu acho que essa parte da sustentabilidade emocional é muito forte nos meus projetos, porque não adianta, né, a gente fazer uma casa pensando do zero. Eu preciso pegar essas referências e também, o que eu me baseio muito é que às vezes aparecem algumas peças sentimentais, né? Então, já foi da minha avó, já foi da minha bisa. Então, a gente laqueou o móvel todo, fica a coisa mais linda. Então, eu sempre pego, assim, essa parte afetiva do cliente pra gente poder colocar ali no projeto. E você tem algo, assim, que diz muito sobre você? Como você acabou de dizer, você constrói do zero, né? Então, tem muito aquilo que você... lógico, cada cliente é um cliente, vem com um sonho, com uma necessidade. Mas você tem algo que você sempre tenta colocar dentro dessa obra, dessa construção? Sim, eu tenho uma parte de estética e uma parte de funcionabilidade. Eita, quase não sai. A parte da estética é a questão... Sempre tem alguma curvinha. Então, todos os meus projetos podem ser uma simples sala que eu faço ou uma casa do zero. Eu tenho algum movimento ali, né? Alguma peça mais orgânica. E também a parte que eu levo ali do estudo, na verdade. Fora da arquitetura, vamos dizer assim, da arquitetura de decoração, né? Olhar mesmo a iluminação, se todos os ambientes entrando na iluminação natural, né? Para não aumentar o cortisol da pessoa daquela casa. Então, eu tento estudar um pouquinho dessa parte, né? Sempre colocando nos meus projetos onde vai ter a iluminação natural. Esse banheiro não tem? Dá para eu colocar uma claraboia, um domus, que eu consigo trazer isso aqui pro cliente, né? Bom. E sempre trabalhando no tom mais claro, que nem a loja que tá com várias peças, que é a minha cor favorita, que é a verde. Então, ela calma, ajuda na... Aí verde dá uma vida na casa, né? Eu também gosto muito. Dá uma vida e também ajuda muito a gente a baixar esse cortisol do cliente, acalmar um pouquinho, a iluminação 2.700K, 3.000K, então é o que eu sempre tento ali utilizar no projeto. Às vezes o cliente não sabe, né? Isso que você traz como sustentabilidade emocional. Isso. É usar isso, as cores, a iluminação, para que a pessoa, às vezes nem sabe o porquê tá sentindo bem ali. Mas tá sentindo bem. Exatamente. Isso é interessante. Isso é bacana. E eu acredito que isso tem que ter um briefing, uma conversa com o cliente, né? Muito mais além do que só o que gosta. Exato. Né? O dia a dia ali dele, né? Pra gente como trabalha, né? No que trabalha, e isso o que também faz. É uma coisa que eu gosto de definir muito. Onde vai ser, setorizar, né? Onde, realmente, eu gosto de sentar numa poltrona para tomar um café. Eu gosto de ir na varanda. Então, setorizar isso para cada lugar ter o seu ambiente, né? Para ele saber que aqui é o local de trabalho, que ali é o local do café dele, do jantar com a família. Então, ter isso bem setorizado, né? Porque aí ele consegue andar melhor, ter essa organização. Sim. E aí não se estressa, vamos dizer assim, dentro de casa. É isso mesmo. A harmonia. E acaba tendo cada espacinho uma forma de viver diferente dentro de cada um, né? Isso também faz a diferença. Você foi falando, eu fui me vendo dentro da minha casa, sabe? Eu sou muito assim, eu tenho lá o meu escritório, que tem um jeito. Eu tenho minha varanda, que eu adoro, tomar um vinho ali, sabe? Com a luminária acesa. É exatamente isso. E isso são coisas que fazem muito bem pra gente, né? Exato. E é esse momento de pisar no freio dentro de casa, respirar, curtir. Porque casa é pra isso. Por mais que a gente hoje tenha
pouco tempo para curtir, a gente precisa de um ambiente assim, precisa né? estar em harmonia, né? Todo o ambiente. Às vezes a gente não sabe, mas é uma pintura que tá ali causando tudo isso. Tem algum projeto em especial que tenha transformado você, sabe assim, tipo divisor de águas? Eu tenho 2, na verdade, né? Eu tenho um projeto que, enfim, o cliente virou muito meu amigo, né? A gente ficou amigo pessoal, assim. Então, Bacana. acho que esse é o projeto que eu falo, nossa, é que nem ela tá em todas as redes sociais, a gente combina as coisas, então eu gosto muito deles. Eles me conheceram pelas redes sociais. Olha só. Foi uma identificação. Acho que foi um dos meus clientes, assim, pelas redes. Então... Você vê como é importante a gente falar sobre isso, né? Até há pouco tempo atrás, a rede social, todo mundo trabalhava com isso, uns mais, outros menos, mas era de uma forma mais estática, né? Com fotos bonitas, bem produzidas, que era naquele momento, era. Hoje a gente tem que humanizar mais, né? Tem que mostrar quem é, não só o projeto que a Kate faz, mas quem é ela, né? O que ela gosta, o que ela pensa, quais são suas inspirações. Isso eu acho que traz muito um olhar muito mais próximo. Porque muitas vezes eu vejo... Nossa, imagina, eu sou do meio, né? Eu sou designer de interiores, trabalhei bastante com isso. E aqui, como eu disse, passaram mais de... Nossa, muitas pessoas aqui, então eu escuto muitas histórias. Mas assim, tem muita gente... que tá nesse meio, mas não se envolve, né? Não se envolve. Então, isso é muito interessante. É bem... Esse projeto foi o que mais... até então, que eles nem eram da cidade de Santos, estavam se mudando pra cá. Então, acho por isso que apareceu ali, né, o meu anúncio pra eles. E foi uma simples mensagem. Ela mandou, falou, Kate, olha, tem esses 2 apartamentos. Eu tô em dúvida de comprar. Ela não tinha comprado ainda. Eu tô em dúvida de comprar e queria a sua opinião. Você acha que eu consigo, nesse apartamento de 3... Era uma suíte e 2 quartos. Eu consigo fazer 2 suítes? Minha filha quer. E a gente quer closet. Aí eu olhei a planta, dei uma estudada. Eu acho que isso era num sábado. Aí eu peguei o computador e falei, não, vou olhar, né? Eu falei, sim, dá pra gente fazer sim. Ela, então tá bom, então eu vou comprar o apartamento. Olha, te chamo. Que legal, tá vendo? Fez a compra do apartamento e me chamou pra fazer o projeto dele, sem hesitar. Mas então... é legal, olha, isso é até uma dica, né? Exatamente. Pra quem tá na dúvida do Exato. que já sabe que vai querer um arquiteto para fazer um projeto. Isso. E tá na dúvida de comprar o imóvel, se dá ou não dá, se dá pra adaptar. Então, acho que isso é bem legal, né? Sim. Do que fazer o contrário, porque às vezes não dá e a pessoa fica frustrada, já comprou. Até em terreno, viu, Cláudia? Às vezes tem projetos que o terreno tem de declive, que a gente chama, né? E às vezes o cliente fala, olha, eu tô em dúvida desse terreno e desse. O que você acha? Mas eu queria ter um subsolo. Olha, eu não quero fazer subsolo. Então, é o legal que a gente consegue auxiliar o cliente antes de comprar o lote para fazer a casa que ele deseja. Fica um projeto muito mais assertivo, né? Tanto para você que vai fazer aquilo, quanto para ele colocar todas as necessidades e as coisas que ele quer. Isso mesmo. Aonde que você busca inspiração? Eu sempre tento estar em todas as feiras, né? Esses eventos também que tem de arquitetura. Então, as feiras são uma inspiração para mim, né? A referência da Feira de Milão, a gente não tem o que falar, né? Então, eu sempre tento estar no meio. Então, às vezes, conhecer a fábrica da Breton. A gente tem que estar nesse meio. A gente precisa saber como funciona tudo, né? Porque não, sem dúvida. Não é só estética, saber a funcionalidade, como que é produzida as peças. Então, eu sempre tento estar em todos os eventos. Claro que a agenda é super corrida, né? Mas sempre que possível... Mas faz parte isso do trabalho, né? Não só de argumento para você usar, mas também para você conhecer como é feito cada produto, né? E a gente ganha até um carinho maior, né? Pelas marcas, assim, porque a gente conhece por trás dos bastidores. Então, eu sempre tento estar no meio, em todos os eventos, para pegar um pouquinho, assim, desses conhecimentos. É isso aí. E mais do que arquiteta, você é empreendedora, né? Sim. O que só quem empreende entende dentro da arquitetura? É um pouco difícil, né? Claro, não sei as outras profissões, mas a gente na arquitetura não aprende nada sobre isso, né? A gente só aprende a fazer projeto e pronto. Então, eu tive a minha inspiração, né? Eu trabalhei no escritório por muitos anos. Então, nesse escritório, eu peguei um pouquinho dessa experiência de como empreender e tentando observar como funcionava isso para eu poder ter o meu. Então, no meu primeiro ano de escritório, tô tentando lembrar, desculpa. Eu já tinha uma estagiária comigo, agora ela virou minha arquiteta até, e agora a gente tem outros estagiários. E aí, eu
com ela, eu fui aplicando ali algumas coisas que eu fui aprendendo, observando, Sim. né? Pesquisando também. Agora, tem alguns arquitetos que auxiliam, né? Outros arquitetos recentes no mercado. Bacana, dá uma assessoria mesmo, né? Isso. Porque, como você falou, dentro da faculdade, não se aprende Exato. a empreender, a cuidar de um escritório. Organização, a rotina do escritório. Então, hoje, agora eu consigo pegar o meu celular e saber quem está fazendo o que no escritório. Então, a gente tem ali uma agenda compartilhada, né? Num aplicativo. E aí, eu consigo saber remoto. Então, um exemplo, eu quero acrescentar uma coisa para elas fazerem amanhã, que eu vou fazendo agora. Eu posso sentar ali e anotar para elas. Então, isso faz o escritório funcionar um pouco mais fácil, né? E aí, você vai levando essa maneira de empreender. Então, a gente tem que cuidar da parte de vendas, a gente tem que cuidar da parte dos funcionários, né? Fazer ainda essa parte de mídia e também tem que estar ali no meio para poder conhecer um pouquinho mais dos materiais. Tem que equilibrar todos os pratinhos aqui, né? E além de ter a criatividade para projetar, para estar lá, para acompanhar. Você acompanha tudo também. Eu acompanho, agora tô com 3 obras acompanhando mas eu sempre tento estar, né? Então, que nem eu até tava falando pras meninas, hoje foi um dia mega corrido. Mas eu tava na minha obra do Ibirapuera, aí eu fui na minha obra de Moema, aí eu vim pra cá, fui na Porto Belo, aí depois vim pra cá pro podcast, então é bem corrida a agenda. E eu tenho uma obra que a gente tá entrando agora, a gente tá na obra no Cinza, que a gente chama, lá em Riviera. Então, é uma casa de 1.000 metros, Bacana. é legal, mas a casa é bem minimalista, bem clean. Eu acho que é bem carinha da Kate, assim, também. Até meus clientes falam. O projeto foi aprovado na primeira ideia de 3D. Então, eles só mudaram Isso é muito bom, né? A gente só definiu de quem eram os quartos das meninas e pronto. Então, foi algo que eles sempre falam, né? Quando vê alguém assim, eles falam, nossa, o projeto dela eu aproveite primeira. Então, isso é legal, é gostoso, muito, né? Muito. Porque aí eu consigo... O que eu entendi ali, a necessidade do cliente, o que ele queria, né? Aí eu sou muito menos é mais, né? Então, eu sempre somo isso. Então, o projeto tá incrível, depois até posso te mostrar. Que bacana, quero ver, sim. Mas eu sempre tento ir nessa linguagem. E você tem alguma especialidade dentro de tudo? Sim, iluminação. Iluminação? Eu fiz uma pós, né? Eu fiz design de exteriores também, mas o meu foco é iluminação. Então, eu gosto de calcular o quanto vai entrando de iluminação ali. Porque até eu te falei, se não entrar o suficiente da natural, eu vou ter que ir para artificial. Aí, eu vou ter que ir para 3.000K, porque eu preciso deixar o ambiente todo ali para o cliente ficar mais confortável, né? E a iluminação é um negócio que, assim, ou detona com tudo, ou eleva qualquer coisinha, né? Qualquer canto, do mais simples que for, ela cresce, mas também se não for bem colocada, Exato. Eu sempre tento fazer a composição, né? Que a gente chama o marandela, o pendente. Não só ter uma iluminação central, porque isso é muito ruim, né? Ainda mais quando a gente fala de arquitetura e sustentabilidade emocional. Então, eu sempre tento colocar uma arandela, um pendente, espalhar alguns spots. Já me conquista. Uma arandela com abajur. Eu amo. Eu amo iluminação. Amo também. Eu amo iluminação e ainda mais a iluminação que a gente chama indireta, né? Então, à noite, às vezes, tô um pouquinho estressada. Deixa só a iluminação indireta e, nossa, já relaxa. Exatamente. Traz uma paz, traz aquele ambiente gostoso, né? E muitas vezes a gente vê, assim... Não estou dizendo que seja ou não de projetos arquitetônicos, mas lugares, principalmente lugares comerciais, restaurantes, cafés, que tá até bacana, tá bonito, tem mobiliário bonito, mas acabaram com a iluminação. Você fala, meu Deus, isso aqui tá parecendo um açougue. Ou então aqueles que a gente quer ir embora correndo. Nossa, tá muito claro. Nossa. Aí a gente quer comer correndo para poder ir embora. Será que é para ter rotatividade? Pode ser, né? Porque o pessoal não fica. Eu quero que venha, coma e saia. Mas eu já sou assim, eu vou a primeira vez, depois nem vou mais, porque aquela iluminação... Ainda mais à noite, né? Que ainda mais foi depois de um dia de trabalho, a gente quer sair para jantar, dar uma relaxada, a iluminação forte atrapalha bastante. Porque faz todo... É um contexto, né? Isso. Num caso desse, como você falou, num restaurante, é um contexto, é a iluminação gostosa, é o mobiliário, é o prato, é o atendimento, é todo... E a casa também é assim, né? Porque é ali onde encontra todo mundo, onde todo mundo tá, que é mais relaxado, sem suas máscaras, sem aquela coisa. E é muito bom ter uma iluminação adequada para cada ambiente. Você já se deparou com aquele cliente
completamente, assim, um pensamento completamente errado da iluminação, do que é o adequado? Sim, mas ele eu convenci. Você acredita? É isso que eu ia te perguntar. Você convenceu? Mostrou pra ele a realidade. Eu consegui. O que acontece? Hoje a gente tem algumas luminárias que a gente consegue mudar, né? Tá. Então, um exemplo, ele queria a luz branca. Ai, meu E Deus. a esposa queria amarelo. E aí a gente tava nesse meio tempo. Aí ele, não, aí coloca um LED line na branca, o pendente na amarela. E não sei. Aí começou, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, meu Deus? Aí eu falei, olha, agora faz um tempinho, mas agora a gente já tem, ainda mais hoje em dia, já tem uns drive pra LED line que a gente consegue fazer ele mudar a cor. Então eu consigo 4.000K, 3.000K, 2.700K, então dá pra ir regulando. Aí ele, dá. A mulher, é isso, acabou a briga. Tá resolvido, né? Aí acabou que a gente colocou em um perfil só, esse que ele pode mudar no controle qual a iluminação que ele quer. Não, e ele queria coisas diferentes no mesmo lugar. Não, imagino você ficando com o cabelo em pé, né? Meu Deus, vai acabar com o projeto. Exato. Não faça isso. As viagens, eu sempre tenho absolutamente certeza de que viagem, ela traz muita bagagem para todos nós, independente se é profissional, se não é profissional, né? Porque dentro de uma viagem a gente tem tantos elementos ali, que é a gastronomia, a cultura, né? Os costumes, arquiteto a história. olhando toda a arquitetura do lugar, decoração. Não é? Então, assim, você busca influências através das viagens? Sim, eu sempre tento fazer as viagens, né? É claro, tem as minhas viagens que eu falo pessoal, mas acaba não sendo. Aquele olhar, né? Eu tô aqui, mas nossa, essa mesa, aquele acabamento, olha que bacana, não é assim? E aí eu tento também fazer algumas viagens quando tá tendo também casa-cor aqui, né? Então, tá tendo em BH, tá tendo em Curitiba, tá tendo em Goiás. Então, eu sempre tento estar nesses meios, né? Tento programar minha agenda. Eu até que tentei ir pra Brasília esse ano, mas foi meio corrido, porque eu vi que a casa cor de lá tava bem bonita. E me contaram, sim, Falaram que tava bem excepcional. Bonita. Eu não consegui ir nessa. Mas eu sempre tento ir pra gente ter essas referências, né? Sim. Porque ali tá os arquitetos referências pra gente. Então, a gente acaba vendo o que tá ali no mercado, o que estão usando. Então, eu sempre tento... Ou, às vezes, eu até falo, eu vou fazer uma viagem pessoal. Só que chega lá, tá tendo uma casa-cor? Eu não vou fazer. Mas peraí, não era pessoal? Como assim? Não, mas eu gosto disso. E pior que é mesmo, exatamente. né? Acaba que eu acho que quem tem esse olhar da arte... porque a arte está em todos os lugares, né? Você vem, de repente, aqui para ver um projeto... Quanta coisa você não vê dentro de uma loja de imóveis, né? Quantas coisas você não vê dentro, de repente, de um restaurante bacana que você vai, né? Como a iluminação tá projetada. A altura da mesa. A altura da mesa, a cadeira, se tá bacana, o desenho que ela tem, né? E a viagem você falou assim, deu exemplos de dentro do nosso próprio país. Isso. E o nosso próprio país é tão grande que também as culturas são muito diversas, né? Muito. Você vai para o norte, o pessoal vive de uma forma diferente do pessoal do sul, do centro-oeste. Então, isso também é bem interessante. Bem legal. Não é? Sim. Me conta... o que você faz para manter um equilíbrio de estética, emoção? Você falou de funcionalidade. Como é que você mantém esse equilíbrio? Eu vou meio setorizando, né? Ainda mais se a gente está num estudo ali, né? Para eu poder fazer a distribuição dos ambientes, para eu poder ver a funcionalidade. Que nem eu não gosto de corredor de passagem, ter móvel, deixar o corredor apertado. Então, eu sempre tento pensar na ergonomia e também na estética ali do ambiente, né? Então, eu sempre estudo antes... na setorização que eu falo, né, no estudo, para depois eu vim com o acabamento. Então, um exemplo, eu defini onde vai ser a mesa, tal, e depois eu venho fazendo o painel, a curva, o movimento. Então, eu venho introduzindo isso aos poucos no projeto. Bacana.
E quem é Kate atrás desses projetos todos, assim, né? Eu acho que quando eu falo isso, é legal, as pessoas gostam de saber, sei lá, de hobby, de inspirações, de pessoas que admira, né? Dentro ou fora da profissão. Eu percebo que tem muitas pessoas, e eu já tive histórias aqui de muitos profissionais que passaram e que me falam, Cláudia, você sabe que me procuraram depois que o podcast foi ao ar, porque a pessoa tem o mesmo hobby do que eu. Legal. Porque a pessoa adora cachorro. Porque a pessoa se identificou comigo por determinado assunto. Então, isso é legal. Isso é bem porque legal. vocês, arquitetos, vocês entram dentro do profundo da vida de cada pessoa. Sim. Né? Então, não adianta nada você fazer um projeto maravilhoso, trabalhar, se a pessoa não tem uma ligação. Exatamente. Precisa ter, né? Exato. Uma sinergia disso. Perfil, né? Que eu digo bastante também. Então, é uma coisa que eu sempre tento mostrar um pouquinho assim nas minhas redes. É o meu perfil. Porque já aconteceu de cliente me contratar e falar, eu gostei muito de você. Muito da sua pessoa. Isso. E aí, até então que o projeto foi aprovado de primeira. Então, isso é o legal, né? A referência é que ele já me viu conversando com uma outra pessoa que era conhecido dele, me indicou pra ele. Então, é algo que já foi seguindo lá no Instagram, foi acompanhando. E aí, acabou vendo ali o meu dia a dia. Eu mostro algumas coisinhas da minha vida. Então, quem é a Kate por trás agora? Bom, eu tô casada há pouco tempo, faz uns 7 meses. Ele está aqui, viu? Assistindo. A gente gosta muito de cachorros, né? Até tem uma vira-latinha que a gente adotou, aqui que tá com 11 meses. E acabou que assim que a gente adotou ela, acredita que um cliente me pediu um quartinho de cachorro? Olha aí. Aí eu, gente, sério. Olha, eu falando de projeto. Então, são coisas que a gente se apega um pouco mais, né? Na hora de fazer o projeto ali. Então, as minhas inspirações sempre foram, né, arquitetos. Então, ainda foi o que nem eu te falei, não tinha essa referência de arquiteto no meu meio, então eu tive que ir atrás. Até hoje eu tô super orgulhosa, hoje até fiz um vídeo numa obra minha para minhas meninas, né, que trabalha comigo, de uma obra que a gente tá fazendo, tem uma escada de lá, sabe de quem? Do Oscar Niemeyer. Sério? Dá vontade de chorar, assim, gente. Como assim? Será que ele pisou aqui? Como que ele fez? Ele teve que vir aqui pra fazer. Eu pensando, né? Sim. Então eu falei, gente, olha de qualquer isso! jeito foi ele que projetou, né? Então eu falei, olha onde chegamos, né? Um ícone, então né? Ele é um ícone pra mim. Então, até então que toda vez que eu amo Curitiba. Eu amo a cidade de Curitiba. Eu tô lá todo ano. essa cidade. Eu tô lá todo ano. A gente vai pra lá. Cidade bonita, né? Linda, gostosa bem demais. Bacana. E aí eu vou no museu e eu fico, gente, como isso? Olha esse balanço. Eu vou lá. Todas as vezes que eu vou lá, eu vou no Museu dos Oscar. E, gente, não tem o que falar ali. Então... Sempre tem um detalhe que você não viu ou que viu diferente, não é? É bom. Exato. Então, essa parte de sempre olhar ali, mesmo no meu pessoal, sempre tento olhar ali para a parte da arquitetura, que é algo que me inspira, né? E querendo ou não, é minha vida também. Então, agora eu tô casadinha, que nem você falou, sempre convido o pessoal, tô vendo, né, quem vai cozinhar, eu faço a sobremesa, então, porque essa eu me garanto. Pronto, ó. Anota aí, produção. A sobremesa, arquiteta Kate. É isso aí, já tá convidadíssima. Olha, acho que vai ser uma festa, né? Toda semana vai fazer festa lá. A gente vai se esbaldar por ali. Eu não sei se você já subi, claro, tá lá. Linda, tá linda, né? Imagina tá a gente linda. fazendo sobremesa, petiscos e tudo mais. Aquela ilha com aquela vista pro mar. Então, meu Deus do céu, a comida vai ficar até mais gostosa, né? Vai ser um arroz com ovo, mas vai estar assim, ó, divina, não é? É muito bom. Olha, eu vou terminar aqui com uma perguntinha meio polêmica. A arquitetura virou um mercado mais de imagem do que de essência? Você acha? Vou falar no geral, tá? Sim. No geral, eu acho sim que virou mais imagem, porém, pra mim, é mais essência. Né? Eu gosto de entrar ali dentro do cliente, entender, que nem eu falei pra vocês. Então, pra mim, a arquitetura é essência. Porque não adianta nada eu tenho um ambiente super bonito, ele não ser funcional, ele não ter o perfil do cliente, o que o cliente gosta. Exato. Então, pra mim, a arquitetura é essência, né? Porque se não for a essência, se for só o estilo, não basta. Precisa fazer sentido pra quem vai morar naquela casa, né? Exatamente. Porque se não fizer, não é uma amostra. Exatamente. Quando você faz uma amostra, faz uma casa-cor, por exemplo... Aí
até coloca umas coisinhas que nem funcionam se a gente olha no dia a dia. Mas... Aquilo que você gosta, Exato. a inspiração, né, da sua história que Exato. você vai ali, do seu imaginário. Agora, quando tem alguém por trás, isso precisa fazer sentido, Exatamente. né? Pra quem? Não dá Porque não pra adianta a gente ser fazer só um ambiente super colorido, com um teto, enfim, sei lá, vermelho, amarelo. E aquilo ali no dia a dia não cliente funciona, exatamente. não é bacana. Não vai Mas se sentir é isso. confortável. Olha, nós chegamos ao final do nosso programa. Que delícia. Poxa, já? Já, tá vendo? Foi super Mas é só gostoso. pra vir ficar um gostinho a mais. De que quero agora mais, né? Você me pegou na minha fraqueza. Eu amo doce. E você disse que já vai vir fazer a sobremesa. Exato. Então eu vou encerrar por aqui. Que é pra você voltar logo. Com certeza. E a gente papear lá na cozinha e você Pode fazer a ser. sobremesa. Combinado, tá bom? Cláudia, combinado. Olha, foi um prazer em conhecer você. Obrigado, viu, Eu pelo te convite. desejo muito sucesso, muito mesmo. Obrigada. E que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que esse detalhe que você falou, né, do emocional, trazer o emocional para dentro faz todo significado para uma vida, porque a casa da gente precisa ser o nosso porto seguro. Exatamente. O lugar que a gente se sente bem, o lugar que a gente se sente segura, né? Que a gente quer voltar. Confortável, Não é exatamente. aquele lugar que a gente quer voltar, a gente está aqui trabalhando feliz, mas está louco para chegar em casa, Tomar um banho, pra sentar tomar no um sofá. banho, é isso, curtir os seus ambientes, é isso aí. É isso mesmo. Então, eu acho que quem pensa, quem tem essa sensibilidade para isso, já ganha meu coração. Obrigada, viu, Cláudia? Muito obrigada, pessoal. viu? Foi muito Obrigada. bom. Gente, que delícia, Tchau. né? Muito, muito gostoso. E é isso mesmo. Muita gente se inspira pelos profissionais, não só pelos projetos bons que fazem, mas também pelas pessoas que eles são por trás da prancheta, que eu falo, por trás de uma obra. E isso é bacana. Afinal de contas, ele está dentro da nossa casa, né? Vasculhando a nossa vida, sabendo como é que a gente vive dentro da nossa família, dentro dos nossos amigos, como que a gente recebe, se não recebe, como dorme, como não dorme, não é verdade? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi uma delícia. Eu adorei mais ainda, porque ela vai vir fazer uma sobremesa pra gente. E olha, fiquem por aí, mas não esqueçam de se inscrever no canal do YouTube, tá? No Mais Arquitetura, ó, esse símbolo aqui, ó. Mais Arquitetura Podcast, deixa lá seu recadinho, se inscreve no canal, fala quem que você quer ver por aqui, assuntos que você quer que eu busque com essa pessoa, isso tudo a gente faz para vocês. E não esqueçam também onde vocês estão aí nos vendo agora, nesse momento, do Instagram, tá? Também nos siga. Sempre tem cortes das melhores falas, dos melhores momentos. Não perca nada. Um grande beijo. Eu sou Cláudia Mondelo, vou ficando por aqui. Até o próximo episódio.